Sejam todos bem-vindos. Os painéis que nós vamos trabalhar na prática, quanto mais vocês tiverem contato com esses painéis, quanto mais otimizarem esses painéis para o conhecimento de vocês, para a realidade de vocês, e eu tenho certeza que aqueles que buscarem esse conhecimento através desses painéis vai fazer muita diferença na vida de vocês. Eu comecei com o Siconv em 2008, com projetos bem antes. 2008 foi quando foi implantado. E de lá para cá, a gente sabia da dificuldade que era. Ele mudou muito, muitas inovações. Claro, para melhor. Mas, às vezes, a gente ainda tem dificuldade de operar essas ferramentas. Ferramentas essas que estão aí à disposição, evoluíram, e fico muito feliz de ter participado desde a fase embrionária da formatação de todas essas ferramentas. Eu estou na rede nacional desde 2015, quando eu vim de Bataguaçu, fizemos um trabalho em Bataguaçu. Hora que vocês tiverem um tempo, dá uma pesquisada nos convênios de Bataguaçu. Tem 5 cases, que eu trabalho nas capacitações também, que, modéstia à parte, foram muito bem trabalhados. Cases esses que nós conseguimos mudar a realidade de toda uma comunidade. Políticas públicas bem integradas, pensadas, planejadas. Obviamente que nós tínhamos um especialista em gestão pública na prefeitura, que era o Caravina. Então, facilitou demais esse trabalho. Essa expertise nós trouxemos para o Estado. Também evoluímos muito no Estado, para vocês terem uma ideia, uma parceria que nós fizemos primeiramente com a Escola Gov, foi a primeira parceira nossa, e depois nós ampliamos a parceria com o Sebrae, buscamos outros parceiros. Quando o Caravina assumiu a SomaSul, nós fizemos uma parceria muito próxima, começamos a trabalhar com capacitação de seminários regionais, fizemos 12 seminários, para tentar nivelar e uniformizar a linguagem também dos técnicos dos municípios, que têm mais dificuldades que a gente, que estão lá na ponta. Nós conseguimos, naquele período, incrementar mais de 400% do histórico anterior em relação à captação de novos recursos. Foi essa época que o próprio Gabriel participou em Jardim, com toda a equipe dele, e que também contribuiu muito com Bela Vista naquela ocasião, e toda a região. Então, nós fomos, mais ou menos, os precursores de uma realidade anterior. Quando nós assumimos o governo, em 2015, em 2014, nós só tínhamos, no governo do Estado, 21 convênios. Um desempenho pífio para atender 79 municípios e todas as secretarias e estruturas do Estado. E nós percebemos que se perdeu muito recurso. E a gente ainda continua perdendo recurso até hoje. Vou estar mostrando para vocês. Nós precisamos otimizar mais essa busca de recursos, preparar mais. E tem muitos recursos também que estão sendo perdidos pelas próprias OS. Por conta de não adequação no marco regulatório das OS, nós estamos perdendo muito recurso. E o governo federal está otimizando muito e priorizando muito o trabalho das OS, como parceira das políticas públicas do governo, de Estado ou federal. Então, nós precisamos avançar também nessa pauta. Como vai fazer? Cada secretaria tem que estar pensando, quais ações proativas para preparar as OS para captar o recurso, porque, minha gente, é muito recurso. E nós vamos ter que fazer, inclusive, uma prática, Jeová, para mostrar o que está acontecendo hoje na captação de recursos e o que já se perdeu na captação de recursos. Ok? Então, nós precisamos ainda avançar essa pauta na busca de recurso novo. Antes, nós falamos de cenários, diagnóstico, informação. Antes de nós partirmos para a discussão propriamente dita, minha gente, todos esses painéis são técnicos, aberto a qualquer um de vocês e qualquer cidadão. Aqui não tem absolutamente nenhuma crítica, porque todos nós somos governo. Se nós falhamos juntos, vamos buscar soluções também juntos. Isso é normal. Nós estamos dentro do ambiente de casa. Estamos falando em melhoria de gestão pública. Então, a responsabilidade da melhoria de gestão pública é de todos nós. Obrigado, Edio. Entenderam? Porque esse cenário
Vocês que trabalham com convênios sabem que cada convênio tem uma história. Quando nós atingimos o nível de depender de cenários externos que não são da nossa vontade, aí é onde os fatores complicadores realmente acontecem. Não importa qual ordem dos fatores, se é político, se é ambiental, se é gestão, o porquê das morosidades, finalização dos processos, enfim. Nós estamos num processo de evolução. E, ao mesmo tempo, nos dá um alento quando eu mostrar para vocês no painel de indicadores que nós estamos muito bem a nível nacional. Então, as mesmas angústias, as dificuldades que nós temos, o Brasil tem. Eu estou na rede desde 2015, nacional. Cada estado tem um colega, são 27. Os problemas deles são muito maiores que os nossos. Nós discutimos isso. Por que a evolução desse processo? Inclusive da busca dessas ferramentas que vão otimizar a vida de vocês. Exatamente por conta dessa dificuldade. Então o processo está em plena evolução. E depende muito da gente, né, de dar o apoio necessário. Eu levantei aqui 2015 e 2023. Esse é o monitoramento que nós estamos fazendo, homologado pelo governador do estado, Eduardo Riedel. E aqui você tem esse painel, muitas das vezes não são mostrados em nenhuma palestra. E são entendimento que possa ser, inclusive, contextualizado na proposta de vocês, que mostra como que o estado de Mato Grosso do Sul é penalizado pelos repasses. Como está distante aqui, vou fazer algumas leituras para vocês. Olha bem, esse é o repasse da União, que vem para cada estado. Os repasses obrigatórios, que foi promulgado lá na Constituição, né, chamado de Pacto Federativo. Só que na Constituição de 88, nós tínhamos uma realidade nacional, muito diferente da realidade que está hoje. Só que continua até hoje esse cenário de repasse. Então, veja bem, isso aqui é a Bahia. Ó. Olha quanto que a Bahia leva de todo o bolo nacional. 8,79% do fundo de participação dos estados. Isso também interfere no FPM dos municípios, que é a mesma história. Mesma história. Então, olha lá, aí vem Pernambuco. Mato Grosso do Sul é o 24º. É um dos últimos. Depois vem Santa Catarina, São Paulo e o Distrito Federal. Isso é dinheiro novo, arrecadado no mundo global nacional e depois distribuído dentro dos critérios, né? São vários critérios adotados para cada estado. Então eu mostro para vocês que nós precisamos ser muito mais eficazes na busca de dinheiro novo. Quando nós deparamos com essa realidade em 2015, nós precisamos buscar dinheiro novo de outra forma. Porque dessa maneira não vem. Como que a gente vai conseguir mudar esse cenário? Convencer os políticos do Nordeste que o Mato Grosso do Sul está sendo penalizado? E se sai 1/10 lá, porque o bolo são 100%. Se sai 1/10 lá, que equivale a milhões, para poder beneficiar Mato Grosso do Sul, eles perdem lá. Não vão querer perder. Então, são cenários, né, de vontade política ou, né, de qualquer outro cenário que não depende da gente. Então, nós somos um dos últimos estados que recebe recursos da União. Então, nós somos penalizados por isso. Tá? Aí, cada ano, sai os coeficientes de participação. Em 2024, já é o ano que vem, ó, nós já temos o índice do ano que vem. Aqui, ó. Aqui está. Mato Grosso do Sul está apagado aqui. Aqui. 1,7%. Então, tem ano que a gente consegue um indicador um pouquinho melhor de repasse, mas não muda muito em termos do ranking. O ranking do Estado sempre lá em 24º, 23º, ele sempre caminha mais ou menos nesse patamar aí. Tá?
Então, nós somos aí penalizados pelo repasse. Os repasses do governo federal em 2022. Olha lá. Mato Grosso do Sul. Olha aqui, ó. Nós temos, comparando com aqueles repasses do FPE, né, dos recursos que são repassados nas captações de recurso, das riquezas geradas no Estado. Como é que está o nosso ranking do PIB? Vocês viram lá que a Bahia é o primeiro que recebe recursos da União? 8 e alguma coisa. Olha bem onde é que a Bahia está no ranking de riquezas do PIB. Olha aqui. Em 7º. Vocês viram porque há uma explicação lógica por que eles estão em 7º no PIB e Mato Grosso do Sul está em 15º? Óbvio, porque o repasse deles são maior. Entenderam? Se o repasse deles, no montante arrecadado a nível nacional, é maior, obviamente que eles também têm um ranking de maior riqueza. Porque recebe dinheiro novo a maior. Não é porque isso é gerado lá nas riquezas, como aqui no Estado. O Estado é 15º, mas as riquezas são geradas aqui. O nosso agronegócio é aqui, as indústrias são aqui. Arrecadamos muito, mas na hora de devolver o recurso, ele vem pequeno. E beneficia-se os outros estados. Então, por isso que você pega os outros estados do Nordeste, são mais ricos que o Mato Grosso do Sul. Então, é uma reflexão interessante que justifica essas nossas iniciativas de trazer mais recurso novo para o Estado. Ou seja, as emendas parlamentares, elas também dependem do número de parlamentares que os estados têm. Então, também são limitadas. Cada parlamentar tem um volume de recursos a ser repassado. Então, os estados que têm mais parlamentares têm mais recursos. Então, é uma matemática que são beneficiados os outros estados pelo número de parlamentares em relação à emenda parlamentar. Então, onde é que nós temos que ser mais eficazes? Propostas voluntárias, participar dos editais de chamada pública, porque aí vai depender da nossa capacidade técnica de elaborar bons projetos que sejam convincentes. E essa contextualização toda que eu estou passando para vocês pode ser colocada no projeto. Por que nós vamos justificar um incremento maior de busca de recurso novo na União? Porque nós temos todos esses problemas. Então, enquanto nós colocarmos nas nossas contextualizações, nós estamos falando em buscar recurso, que nós somos um Estado pujante, nós somos um Estado rico. Vamos convencer quem? Entre o nosso Estado pujante e o nordestino que coloca lá que o Estado dele tem metade da população passando fome, o dinheiro vai para onde? Então, aí já vem os macetes do técnico. Puxar o que há de ruim no Estado e tentar transformar isso em justificativa para convencer o porquê trazer recurso. Mesma coisa, Gabriel de Bela Vista. Se você colocar Bela Vista, Gabriel, nos patamares mais ricos do Estado, aí eu coloco lá a terra do xixi, lá, Paraíso, com todas as dificuldades que tem o Paraíso, na hora de entrar na prioridade, o técnico lá de Brasília vai aprovar qual projeto? O seu de Bela Vista ou do xixi lá de Paraíso? Vocês entenderam? Então, na hora que nós formos elaborar a proposta, vocês têm que levantar os piores cenários. Esses são cenários convincentes, são técnicos, indicadores técnicos. Coloca lá os sprints das telas. Olha aqui o nosso repasse de FPI, ou de FPE. Olha o nosso ranking de riqueza. Essas contextualizações de convencimento técnico, a gente acaba não colocando. Né? Claro que a gente quer sempre ver o Estado da melhor forma possível. Mas quando se fala em captação de recursos, dinheiro novo, a gente tem que chorar as pitangas aqui sim, para mostrar que nós precisamos de dinheiro novo para avançar nessa temática. Ok? Agora, como que nós podemos otimizar a rede que nós pretendemos criar? Exatamente, aproveitar toda e qualquer informação no mundo da captação de recursos, das oportunidades de captação de recursos,
e multiplicar para o grupo da rede. Algum colega, algum técnico, de acordo com as áreas temáticas das secretarias, com toda certeza vai precisar daquela informação. Então é simples, coleta a informação e socializa na rede. Como podemos fazer isso? Faço o sprint exatamente da tela onde existe aquela dificuldade e vou compartilhar com as pessoas. A mesma coisa, eu entro no sistema, tem lá uma informação interessante. Eu faço um sprint da tela e compartilho com as pessoas. Olha que legal que eu encontrei aqui. E a gente abriu um edital. Coloca lá já o edital na rede. Saiu uma portaria nova, uma instrução normativa. Olha, tem um novo decreto. Altera aquele decreto anterior que nós estávamos utilizando. Moçada, atente aí a essa mudança. Porque isso evita retrabalho. Você conduziu o processo na mesma orientação anterior e já mudou. Aí o que acontece? Aí vai para o Ministério, os técnicos avaliam, vem lá o parecer dizendo que foi alterado determinado dispositivo e você não fez as alterações adequadas. Então, eu acho que a rede contribui para nós nivelarmos essas informações e atualizarmos também as informações. Esse é o objetivo que a gente está propondo, a criação da rede. Agora, minha gente, não dá para a gente, enquanto governo, obrigá-los a participar da rede. A rede, ela deve ser um processo de voluntariado. Não, eu quero participar da rede. Ela é importante para mim. Eu vou crescer com a rede, eu vou aprender com a rede. Então, a rede é formada por voluntariados. Ok? Então, quem que vai participar da rede? Obviamente que a ideia é criar para as pessoas que trabalham com convênio. Para não ampliar também o número absurdo de pessoas, onde a gente só vai ter número na rede e não tem qualidade de público-alvo. E tentar não incluir na rede pessoas que não estão na temática, para que a gente possa realmente valorizar o nosso trabalho técnico, multiplicar o nosso conhecimento, a nossa expertise, ok? Então, essa seria a proposta da rede. E aqui você tem todos os tutoriais. Eu abri aqui um tutorial, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é de 21 páginas, esse aqui é o da execução do perfil do conveniente. Às vezes as pessoas têm dificuldade de definir esse perfil do conveniente. Nós temos um manual só para isso. Eu coloquei ali um exemplo. Você viu aquela listinha de manuais? Todas elas são trabalhadas assim, ó. Agora, inclusive, já com o novo modelo, né? Olha aqui, o novo layout. Olha lá, a introdução, já fala qual o objetivo do tutorial, né? Todos eles muito bem trabalhados. Foi muito bem formatado para tirar qualquer dúvida. Obviamente que tem algumas dúvidas que eu disse para vocês, são particularidades de convênios, que acontecem no momento. Aí vai para a rede para tirar dúvida. Mas o que tiver nos manuais, dá para a gente já lá. Execução do instrumento, né? Olha lá. Desde a parte do concedente e do conveniente. Como que gira esse processo? Quais são as etapas? Convenientes são os ministérios, concedentes somos nós que buscamos dinheiro. Né? Certo? É o que faz o convênio, o conveniente. Concedente é quem dá o dinheiro. Então, quais são os trâmites? Às vezes as pessoas não conhecem quais são esses trâmites. Então, você tem aí um manual para explicar direitinho como é que funciona. A execução dos instrumentos, né? E aí, você vai ter aí depois o passo a passo. E a gente é todo ele detalhado assim, ó. Qual é o primeiro passo? Você já leva o mouse e clica. Segundo, mouse e clica. Terceiro, porque às vezes, se você for buscar informação no mundo do Transfere Gov, ele é gigante. Você não encontra a informação. Tá? E os manuais te ajudam a facilitar esse processo. Olha lá, após acessar o portal, clique em Transfere Gov. Aí você vai. Olha lá. Selecione a opção Transferência Discricionais Legais para iniciar o registro. O passo a passo. É o beabá. Olha lá. Todos esses é de um manual. Ok? É um ambiente que vocês conhecem, só que isso está tudo traduzido em sprint lá no manualzinho. E tem todo o passo a passo.
Entrando no painel Transferigov, a gente consegue algumas leituras interessantes de indicadores. Olha lá. Quando eu não faço nenhum filtro, esse trabalho, quando nós começamos lá em 2015, ele era artesanal. Eu passava horas no painel, no sistema Siconv, buscando informações. Aí, trabalhamos uma metodologia para se tornar mais prática e palatável, e começamos a trabalhar os nossos seminários e esclarecendo às pessoas como é que eles buscavam informações precisas ou mais próximo da realidade do sistema. E essas dificuldades todas nós levamos para Brasília. Olha, está muito difícil, no universo gigante que a cada dia tem novos convênios, são milhares, como é que nós vamos buscar e sistematizar informações importantes para fazer a gestão do nosso convênio? Entender melhor o processo. Aí onde vem esse painel. Esse painel, que é o painel das transferências abertas, você coloca no Google aí, painel de transferências abertas, você já vai ter o link do painel. Bem fácil. Quando você entra, ele vai te dar uma leitura. Essa leitura, que se vocês entrarem hoje, ela já está diferente. Esse painel eu já fiz há algum tempo. Cada dia que você acessa o painel, ele vai ter uma leitura diferente, óbvio, porque ele é alimentado continuamente. São milhares de propostas que entram todos os dias aí, nesse painel. Mas, enfim, você vai ter a realidade de todo o processo. E quando é que começou o processo? Em 2008. Então, eu sei que, a nível nacional, se eu precisar, inclusive, subsidiar palestras para mostrar o cenário nacional de quando começou o convênio, eu já acesso o painel da transferência aberta, a primeira leitura é o número, é o indicador que eu tenho a nível nacional. Em valores, recurso que já foi liberado, que está em conta, né? Aí depois eu começo a fazer as filtragens. E ao lado, sempre eu tenho o quê? Um mapinha com todos os estados da federação. Então, o que representa esses dados? Todo o Brasil. Na hora que eu vou fazendo os filtros, se é só Mato Grosso do Sul, o que vai acontecer aqui do lado? Só Mato Grosso do Sul. E assim por diante. Então, ele já vai me dando, automaticamente, né, os indicadores que representam aquele estado. E vou avançando nos filtros. Ok? Então, vamos lá, no próximo painel. E aqui ao lado, eu tenho um mapa interativo. Olha aqui, ó, eu vou colocando o mouse em cada estado e ele já vai dando para mim o número de convênios e o montante. Desde quando? 2008. Por que isso? Porque eu não fiz nenhum filtro. O painel vai dar para mim toda a realidade. Aí cabe a mim buscar aqui a informação que eu preciso. Aqui, por exemplo, nesse mapa interativo, a última consulta que eu fiz foi dia 23 de março de 2023. Se nós fizermos a consulta hoje, obviamente, o indicador vai ser outro. Tá? Bem outro, a nível nacional. Olha bem. Aí eu peguei e fiz um filtro, aqui ao lado. Olha aqui, ó. Se você clicar, bem aqui, ó, você vai ter um filtro dos anos. Aí eu quero, por exemplo, por período, ou eu quero por ano. Esse filtro eu fiz no período de 2015 a 2022. Foi exatamente quando nós começamos a operar o sistema de convênio aqui no Estado, dentro dessa modalidade, dessa nova modalidade. Então eu fiz um filtro para mostrar como é que está o Estado, como é que se comportou em 2015 a 2022. Estado. Por que Estado? Ele me deu essa leitura. O Estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo. Olha lá, ó. Clicar em ano de transferência segura. Né? Aí você tem aqui o período desejado. Esse nacional. Por estado, eu vou clicar por estado. E assim sucessivamente. Então, nesse período nacional, eu tive 121.779 convênios em números. Aqui está contrato de repasse, convênios, estão todos aqui. Eles não separam. Tá? Bom, avançando na pesquisa, olha lá. Cliquei em Mato Grosso do Sul.
desde 2008. Por que desde 2008? Eu simplesmente selecionei o Estado. Ó. Não fiz nenhum outro filtro. O Estado, desde 2008, envolvendo OS, prefeituras, governo do Estado, nós trabalhamos com 2.308 convênios, num volume de 4,3 bilhões. Todo o Estado. Todo o Estado. Então, eu tenho, nesses 2.308, o quê? 2.308 entregas. Esse painel não vem propostas, ele só vem convênios. Aquilo que foi formalizado, né? Ou que já está liberado ou não. Mas assim que assinou o convênio, formalizou, finalizou, já muda o status lá de proposta para convênio, ele já vem automaticamente para esse painel. E aqui, então, a gente começa a monitorar da fase de convênio para cá. Se é fase de propostas, eu tenho que ir lá no convencional ainda Siconv, abrir lá. A minha proposta está lá. Ela não veio ainda para esse ambiente de convênio. Ok? E vejam bem que aqui eu tenho o mapa interativo de Mato Grosso do Sul. Olha lá. 79 municípios. Bom, avançando a minha pesquisa, então o que eu tenho aqui? Ó? Governo do Estado desde 2008. Aqui embaixo, se vocês observarem, eu tenho natureza jurídica aqui embaixo. Então o que eu seleciono aqui, nessa aba? Veja bem a sequência lógica. Eu fui lá atrás, filtrei o período Estado. Mato Grosso do Sul eu selecionei. Agora começa a avançar os filtros. Qual outra informação que eu quero? Eu quero saber, em todos aqueles convênios, o que são convênios só do governo do Estado. Aí eu seleciono aqui embaixo, da natureza jurídica. Aí tem governo do Estado, as prefeituras, os consórcios públicos e as OS. Eu quero saber só consórcio público do Estado. Eu vou lá, filtro só consórcio público. Então a busca ela é automática. Em segundos você tem informação. Se alguém perguntar para você por telefone, você pode buscá-la até atendendo o telefone, você consegue em segundos. Espera um pouquinho que eu vou olhar aqui no sistema. Pedro, quantos convênios os consórcios do Estado fez? Espera um minutinho aí. Você vai lá no sistema ou no celular. Você busca no celular. Olha, o Estado, os consórcios públicos aqui, celebraram tantos convênios. Se quiserem mais informações, qual o volume, Pedro? Na hora que você busca, ele aparece o volume de recurso. E embaixo, quantos foi liberado, o que ainda está retido. Você tem toda uma leitura dos indicadores que você precisa ter em mãos na hora da busca. Né? E depois você vai buscando outras informações. Então, por exemplo, olha lá, ó, desde 2008 até março, o Estado trabalhou com 391 convênios. Isso quer dizer que 391 entregas. E tem embaixo o valor. Qual o valor movimentado? 1,2 bilhões. Aí eu tenho aqui o valor empenhado, liberado, o valor que ainda está em conta, o que já foi pago a fornecedores. Então eu tenho ali leituras muito práticas de não precisar ir, de repente, lá em todos os convênios, no portal Siconv, e ter que detalhar um por um. Então eu dou o comando, o sistema busca para mim automaticamente. Então essa é uma ferramenta que você pode utilizar no seu dia a dia. Ok? Bom, olha que interessante. Quando eu busco aqui Estado, por que aparece, olha aqui, ó, Campo Grande e aqui Dourados? Por quê? A maioria das instituições estaduais que captam recursos estão aqui em Campo Grande. Então vai aparecer Campo Grande no mapa. E Dourados, a UEMS capta uma boa parcela de recursos, a gente vai ver na frente, e então aparece um mapinha lá de Dourados aqui.
Se eu colocar aqui qualquer município do estado, ele também vai dar a leitura daquele município e aqui vai aparecer no mapa interativo o município. Então ele ficou bem prático na hora de você fazer a busca dessas informações. Bom, olha aqui. Aqui em cima, à medida que você busca, ele vai fazendo, os filtros vão ficando aqui, ó. Eu busquei o ano, ele fica aqui, o período. Né? Aí eu busquei lá, o governo do estado, fica aqui. Depois ele vem, né? Cada busca que eu faço aqui, ele vai tendo essa barra aqui, ó. Ele vai ficando. Aí, por exemplo, eu quero excluir essa última informação. Eu preservo todas essas abas e só vou excluir a última. Porque às vezes a última, eu tenho lá várias propostas, né? Que eu tenho que estar colocando aqui, e aí eu vou escolhendo, tiro essa, coloco outra, tiro essa, coloco a outra, e deixo a base aqui. Aí preciso mudar tudo, eu apago tudo e começo tudo de novo. Tudo vai depender de qual informação eu preciso. De acordo com a informação, eu vou fazendo os filtros. Ok? Ele aparece praticamente todos os filtros. Pelo menos aqueles que você utiliza mais no dia a dia. Né? Vamos lá. Aqui, na parte inferior da página, a hora que você rola a barra, aí vem todos o quê? Os seus convênios, olha aqui, ó. E com acesso livre. Você acessa, e mais um detalhe que é importante saber. Qualquer cidadão tem acesso. Não é só agente técnico. O painel liberado. Você não precisa de login e você não precisa de senha. Qualquer cidadão tem acesso. Então tem que tomar muito cuidado também com as informações que você vai inserindo, porque a gente vai ter algumas surpresas aqui na frente que vocês vão entender que toda e qualquer informação inserida no sistema, ele não sai mais. Ele é permanente. Toda e qualquer informação vai ficar ali. Se está errada, vai permanecer errada. Se tiver que corrigir, a errada fica e você permanece. Tá? A não ser que algum documento que está em trâmite, que você pode editar, tirar, mudar. Depois que finalizou, não mexe mais. Ok? Porque fica lá na prestação de conta. Né? Então ali você tem o acesso livre a todas as suas propostas. Esse painel, na hora que você rola a barra também, o que é interessante? Olha bem, eu preciso incrementar políticas públicas no Estado. O que traz esse painel para mim? Olha lá, ó. O Estado, como um todo, recebe muito mais recurso de infraestrutura. Aí vem lá, segundo lugar, Ministério da Agricultura, Ministério da Justiça, da Saúde, né? Mas a infraestrutura, que é no caso do integração, ele aparece nesse painel. Ó. Olha bem que interessante. Qual a leitura que nos dá aqui? Onde é que nós precisamos avançar? Tem muitas outras políticas públicas, nós vamos falar isso lá no final, que estão disponíveis no governo federal e tanto o Estado quanto municípios nunca tiveram acesso, talvez por desconhecimento das políticas públicas. E que você pode diversificar um pouco essa plataforma, na hora que os gestores forem negociar recurso, em vez de só infraestrutura, ele pode ter recurso na área de fomento, por exemplo, de capacitação. Até porque as infraestruturas elas andam muito caras. Então, eu posso pegar, por exemplo, R$500 mil por uma pavimentação, que eu não faço muita coisa, mas eu consigo transformar R$500 mil em 5 convênios de 100 mil e beneficiar a sociedade inteira. Vocês viram como que é interessante essa lógica? Porque às vezes eu gasto lá R$500 mil para fazer o quê, Pedro? Você que é expert. R$500 mil. Tá, não. Então, quantos metros eu consigo fazer de rua urbana? Uma quadra? 100 metros, mais ou menos. Porque aí você tem que colocar... Vamos lá, raciocinando. Fazendo um ensaio.
Você tem que colocar lá a pavimentação, aí vem depois a sinalização vertical, horizontal, a guia, o meio-fio, não é isso? Então, percebe que R$500 mil não dá muita coisa. E quantas pessoas eu beneficio com R$500 mil? O que moram ali. Às vezes, nem todos os lotes estão ocupados. Pode ter lotes baldios ali também. E se eu pego 500 mil, transformo em outras políticas públicas de 100 mil cada uma, capacitação, fomento, pensando na agricultura familiar, né, lá nos ribeirinhos do quilombola, dos indígenas, enfim. E aí eu consigo trabalhar 5 políticas públicas de 100 mil que eu beneficio toda uma sociedade. Então, por que isso não é colocado no radar como prioridade de discussão? Achando que só a infraestrutura, não que ela não seja importante, óbvio, mas no momento que o município precisa gerar riqueza, renda e divisas e emprego, então é preciso botar no radar de discussão o que é realmente prioridade. Ok? Então nós podemos, de repente, negociar com os nossos parlamentares outras políticas públicas que beneficiam diretamente a sociedade num volume muito maior. Até politicamente é interessante, que vai ter muito mais gente beneficiada. E aí você faz aquele bem bolado, né? Componente político e componente técnico junto. E todo mundo fica agraciado, muito obrigado. Então nós precisamos refletir o que realmente é prioridade. Quem sabe, aqui, colocando, nós temos hoje o Fundersul, que é uma bênção para o Estado em termos de infraestrutura. Aqui uma dica, Édio, de repente, voltar ao Fundersul basicamente para a infraestrutura propriamente dita, né, e deixar os recursos de emenda para outras políticas públicas que beneficiam toda a sociedade, com volumes bem menores de recursos. Em Bataguaçu, nós incrementamos inúmeras políticas públicas do governo federal, que foi um sucesso todas elas, que deu muita visibilidade política, inclusive, com recurso pífio, abaixo de R$100 mil. Teve política pública lá que nós movimentamos toda a população com 40 e poucos mil reais. E 40 e poucos mil reais em infraestrutura eu não faço praticamente nada. Então nós precisamos estudar muito bem esse casamento entre a política pública, a necessidade e a prioridade. Okay? Não que a infraestrutura não seja prioridade. Então, às vezes, determinados municípios, a gente começar a trabalhar melhor isso, né? Essa divisão aí. Mas, para isso, precisa o quê? Conhecer política pública. Então, o painel mostra para a gente que o quesito infraestrutura ele é soberano, como se fosse a única necessidade que a população tem. Então, nós precisamos começar a discutir esse processo. Olha lá. Onde é que eu busco os status da proposta? Bom, eu rolei a barra até lá no final, no painel, tenho todas as minhas propostas ali. E aí, bem aqui do ladinho, ó, tá vendo nessa lupazinha? Eu clico na lupa, o que vai abrir para mim? Todos os status das propostas. Se foi anulado, se está em execução, se já prestou conta, enfim, eu tenho exatamente aqui. Então, o que eu faço? Eu clico e vou procurar aqui entre as temáticas, né, aquilo que eu preciso. Eu preciso saber aqui de quantos convênios foram anulados, quantos convênios já foram dados ciente, no caso das especiais, que aparecem aqui também, ó, todas as especiais aqui. Né? Então, a lupa ela consegue filtrar para mim os status da proposta. Eu tenho os outros ambientes que eu consigo, inclusive, saber se o convênio está parado há mais de 180 dias, sem movimento de recurso, correndo o risco, inclusive, de ser anulado, porque o convênio, o máximo é 180 dias, né, para que você possa movimentá-lo. Isso são todos os regramentos legais da gestão de convênio, que é preciso entender o processo. Então, aqui nesse painel, eu não preciso ficar abrindo minhas propostas o tempo todo. Eu faço filtro no painel. Se eu quero filtrar por CNPJ, aí tem o pessoal aí da Sejusp, Saúde, Agraer, né, Educação, enfim. Eu quero filtrar por CNPJ.
eu filtro no sistema pelo CNPJ. Aparecem todas as propostas daquele CNPJ. Então, o que eu tenho ali? As minhas propostas. Eu não preciso recorrer ao sistema SICOMV, que é gigante. Eu utilizo essa ferramenta de filtragem da busca dos status que eu preciso. E aí você tem lá, por exemplo, se eu busco aqui, ó, status, convênio anulado. Ele traz para mim, em segundos, todos os convênios anulados, inclusive o mapa. Então, eu tive, no período, 38 convênios anulados. Obviamente que eu preciso de detalhar os convênios anulados. Preciso saber qual o motivo. Aí, sim, eu vou lá no acesso livre, aí eu vou acessar aquela proposta específica, que ali eu vou ter a leitura do porquê da anulação. Mas se esse dado genérico para mim já está bom, eu não preciso mais avançar na busca de informação. E aqui eu tenho a proposta específica. Anulou, aí vem lá o motivo da anulação. Nesse caso aqui, não atendimento de cláusula suspensiva dentro dos períodos normais, né? Olha lá. Aí a Caixa emite um documento, e é engraçado, minha gente, que precisa ficar muito atento, esse documento de anulação de convênio, ele vai diretamente para a Assembleia Legislativa, para o presidente. E vem uma cópia para o gestor. O governador, por exemplo, recebe uma cópia. O documento oficial, a Caixa manda direto para a Assembleia, notificando que houve uma anulação. É assim que são os regramentos. Todos eles são feitos isso. E, no final, você tem lá extinto por não atendimento de cláusula suspensiva. A cláusula suspensiva, ela tem inúmeras ordens de cláusula suspensiva. Licença ambiental, licenciamento bombeiro, aí vem lá projeto técnico de engenharia, enfim, todas aquelas situações que vocês já conhecem. Mas o interessante é que essa ferramenta, ela diminui o meu acesso. Ela facilita o meu acesso. Ela não dificulta, ela facilita. Bom, aí você vem o quê? Detalhamento do convênio. Para saber se é proposta voluntária ou de emenda parlamentar, eu vou abrir o quê? Programa. No programa, ele já aparece aqui embaixo, ó, o número da emenda e o nome do parlamentar. Nesse caso, era relator geral. Aí aparece o nome do parlamentar. O código do parlamentar também é interessante, que cada parlamentar tem um código. Então, você já começa a aprender o sistema, aquele tudo por código. O programa é um código, o parlamentar é um código, né? Então, você já começa a familiarizar no mundo dos códigos. Se você achar necessário ter uma lista à parte com os códigos de cada parlamentar, porque no sistema também você busca por código do parlamentar. Se eu quiser buscar só a emenda de um parlamentar, do Beto Pereira, por exemplo, né? Ou da senadora Cristina, eu pego o código da senadora Cristina ou o código do parlamentar Beto Pereira, coloco lá no campo código do parlamentar, o que o sistema vai trazer para mim? Só os convênios que foram oriundos daquela emenda parlamentar. Então, facilita demais essa busca de informação. E eu consigo trazê-la num único ambiente. E aí eu vou filtrando, aguardando prestação de conta. Por que é importante? Porque, às vezes, eu tenho uma prestação de conta que já venceu, né? E eu não tenho leitura dela ainda. Aí eu utilizo o sistema para buscar. Eu quero saber também como é que está outras secretarias em relação à minha secretaria. Será que tem secretaria que está pior que a minha? Está melhor? Então eu consigo também ter leituras aqui nessa busca no sistema. Como é que eu vou melhorar esse aprendizado de busca? Treinando. Quanto mais eu utilizar o sistema, mais eu vou familiarizando com as buscas das informações que eu preciso. Tem que buscar mesmo. E aqui o detalhamento do convênio.
esse caso aguardando prestação de contas. Aí eu vou observar se está dentro do prazo, é o trabalho que a gente faz de monitoramento. Se está dentro do prazo, porque às vezes está, venceu o convênio, mas tem um prazo para prestar conta. Está aguardando prestação de conta, mas está dentro do prazo previsto. Às vezes, tem alguns que já passaram do prazo, aí fica inadimplente o convênio. Então tem que tomar esse cuidado, que vocês sabem muito bem como é que conduz. Mas aí tem alguns cenários que acabam interferindo, né, em você, de repente, finalizar a prestação de conta. Às vezes falta um documento que o outro setor ficou de enviar em tempo hábil, não veio, né, os técnicos ficam na agonia aguardando o documento chegar, cobra, eu preciso da nota fiscal, eu estou precisando do processo, né, documentos do processo licitatório para finalizar aqui a prestação de conta. E a gente sabe que todo o atraso na prestação de conta incide em, né, piorar os nossos indicadores de gestão. A gente vai mostrar depois lá os indicadores lá na frente. Vamos lá. Detalhamento. Ambiente que você já conhece. E aí você filtra também pelo último movimento do recurso. Se foi lá com 180 dias, 90, tem vários, né, períodos temporais que você lá, ou 90 dias que está parado, 180 dias, mais de 365 dias. Então, esse monitoramento você consegue ter exatamente nessa ferramenta de busca. Aqui é outro status. Olha lá, prestação de contas aprovada, esse é o status ideal, né? Prestação de conta aprovada, finalizou. Finalizou em termos, está aprovado, ótimo. Mas a qualquer tempo pode haver uma denúncia, pode haver algum problema, né? Então você sempre vai ter que estar antenado que pode haver algum problema lá na frente. Mas aprovou, tranquilo. É o objetivo do nosso trabalho, é aprovar a prestação de conta, que é a finalização da entrega. Bom, aí essa questão também de aprovação de prestação de contas, às vezes você entra, tem um número pequeno. Mas, às vezes, muitas das vezes, você finalizou a prestação de conta. O Ministério leva anos-luz para aprovar a sua prestação de conta. Aí é um problema seu? Não. Você vai sofrer com isso? Não. Vai ficar frustrado com isso? Não. Esses são os tais cenários externos que não dependem da gente. Mas a tarefa de casa, ela foi concluída em tempo hábil. Acho que isso é importante, é concluir a tarefa de casa. Se lá fora não estão cumprindo a tarefa deles, não cabe a gente questionar, né? Mas a nossa está feita. Porque se eles falham, não recebem sanções. Se nós falhamos, podemos receber sanções. Inclusive inibir captação de recursos do governo federal. Então, os prejuízos maiores sempre serão nossos. Então, precisa fazer a tarefa de casa. Esse é o ideal. Ó. Quando você consegue antecipar sua prestação de conta, você sempre vai ter uma graduação maior de avaliação e gestão de convênio. Então, vamos ver lá na frente os indicadores. Por quê? Você conseguiu propiciar a entrega antes do tempo previsto. Isso tudo é pontuação positiva. Oxalá que nós conseguimos fazer isso. Em todas elas, antecipar a prestação de conta. Claro que tem situações que não tem jeito. Tem situações que, inclusive, você tem que prorrogar o convênio. Por que você tem que prorrogar o convênio? Óbvio que o teu sonho era finalizar ali o convênio, mas as situações externas não foram satisfatórias. Então, não adianta querer acelerar. Então, nós precisamos discutir o processo como um todo. Se nós vamos melhorar a gestão de convênio, nós temos que trabalhar com a melhoria do todo. E é muito segmentado os processos. Imagina uma obra de infraestrutura, por exemplo. Quantos setores ela passa? O ideal é que fosse um, agregando todas as temáticas num único setor. Porque você tem o histórico de todo o processo. O difícil é quando você passa por setores e você precisa. Né? Porque uma coisa é elaborar a proposta. Saber todo o conteúdo histórico. Se é emenda, se não é, se é especial, se não é. Aí depois ela passa para outros setores. O problema está exatamente nessa passada. O ideal era ter um único setor, né, com todos os processos, licitatório, o pessoal técnico, elaboração de projeto,
todos integrados. Então, qual o maior problema que a gente vê? Eles são segmentados, cada um uma caixinha. E aí fica uma caixinha dependendo da outra. Você não tem um processo sistêmico de gestão. As gestões são isoladas. Para você integrar isso numa única linguagem, não é fácil. Eu diria para vocês que é até impossível. Não é fácil. Porque as leituras, se você consegue montar uma equipe de projeto com todos esses olhares multidisciplinares no mesmo processo, aí ele evolui rápido. Evolui rápido. Okay? A grande questão é que fica segmentado. Okay? É uma ação também que nós precisamos pensar, repensar, discutir e quais as melhores soluções. Tem algumas situações que a gente enfrenta impedimentos legais, que não dá para avançar. Tem várias situações que é preciso colocar olhares e discutir qual a melhor forma para que a nossa entrega lá para a sociedade seja mais ágil. Então tem muita coisa para ser discutida e melhorada ainda. Né? Então, vamos lá. Continuando aí os status, né? Aí aguardando. O que está aguardando prestação de conta e venceu, não prestou conta, está inadimplente. A entidade corre o risco, inclusive, de não ter acesso a novos recursos. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Essas filtragens, vocês vão fazer em casa. Aí vem os convênios rescindidos, por uma série de questões, qualquer convênio pode ser rescindido, okay? Desde que as partes tenham um entendimento que é inviável colocar aquele convênio em execução, rescinde. Tem situações também de compra de equipamentos, por exemplo. Tem lá convênios de 2020, o equipamento custava lá R$200 mil, hoje custa R$1 milhão. Ah, você quer comprar o equipamento? O repasse é 200, você tem que botar 800. Aí tem que avaliar, é viável ou não? Aquele objeto realmente é de prioridade absoluta? Vale a pena o Estado aportar os 800 mil para comprar o equipamento? Estou dando aqui um exemplo, né? Que isso também a gente percebe que tem acontecido. E a orientação nossa é o seguinte, avalia custo-benefício. Vale a pena? Porque o dinheiro que está no convênio não muda, é aquele. Deveria não ser, né? Mas como já é um orçamento aprovado na União naquele ano, você não tem como mexer. O valor é aquele. O Estado, se quiser executar, tem que complementar com contrapartida. Isso também tem acontecido. Okay? Aí tem que avaliar. Vale a pena ou não? Vamos rescindir esse convênio? Justificar e tal, não dá para comprar, é muito caro, subiu demais. E tranquilo. O que não pode é ficar inadimplente aguardando. E quanto mais tempo aguarda nesse quesito, mais o equipamento sobe, mais contrapartida é preciso. Então, se tiver convênios assim, é melhor discutir com o gestor, avaliar custo-benefício, né? Não colocar o Estado numa situação difícil, né? De jeito nenhum. Ok? Bom, aqui os execução, se eu quero só os convênios de execução, eu vou abrir o status convênio de execução. Só aparece os que estão em execução. Foi prestado conta, não interessa, rescindido, não interessa, eu só quero execução. Então, tudo vai depender do que você precisa buscar no sistema. Aprovada com ressalva. Ressalva, às vezes, faltou alguma coisinha, o Ministério falou, passa, valor pequeno, ressalva. Eles colocam lá no parecer observação, vai estar aprovado. Tá? É tranquilo. O Estado tem 3. Comprovada em análise, enfim. Todos esses status que eu estou abrindo estão lá naquela listinha. Aí vocês vão escolhendo de acordo com a necessidade. Tá? Olha bem a quantidade de status que já tem lá. Na verdade, é a realidade de um convênio. Estão todas lá naquela aba, naquela ampulhetazinha lá, né? E aqui, olha bem, ó, à medida que você vai selecionar, você viram aqui, ó, ele vai ampliando, ó. Aí eu vou mudar aqui de status. O que eu vou apagar? Aqui tudo eu quero esse período, eu quero aqui o Estado, o governo. Então, o que me interessa? Só a situação de status. Então, o que eu vou apagar? Só o último. Olha lá. Apaguei, seleciono o outro status na aba, aí ele vem para cá. Ó. E aí, sucessivamente. Sempre vai ficar aqui. Facilitou demais o processo de busca. Porque... senão, o que eu precisaria? Todas as vezes começar a fazer tudo de novo o procedimento, né? Escolher o ano, o estado, imagina, em cada ação. Aí não, o sistema preserva e eu mudo só a última abazinha, por exemplo.
E aí vem, o que eu estou mudando? O status. Tirei um status, coloquei outro, e vou ter nas leituras de cada status que eu preciso. Tá? A base permanece intacta. Prestação de contas concluída, também é bem interessante. E é engraçado que você vê os ministérios mudam, né? Um é concluído, o outro é aprovado, não tem assim um critério. Mas aí é a particularidade de cada ministério. O importante é dizer lá, concluído, quer dizer que, para mim, terminou, né? Concluiu a prestação de conta. Não precisa estar escrito lá, aprovada. Vai ter ministério que coloca, prestação de contas aprovada. Mas é um critério do ministério, ok? Em análise, análise é aquela que o indivíduo lá abriu e está analisando sua prestação de conta. Já aparece lá um parecer. Né? Em complementação, óbvio, aquela que falta documento. Né? E vem lá nos pareceres que você tem que complementar. O ambiente que vocês conhecem, só estou mostrando os status. Enviada para análise. Aí, eu fiz uma geral. Aqui eu tenho, olha, e que a gente precisa começar a centrar em cima dessas temáticas aqui. Ó, ok? De 391 convênio, Estado, eu tenho 38 foram anulados. Valor de 108 milhões, 9,71% do total. Cada anulação tem um histórico. Então precisa levantar exatamente o histórico, saber onde que estão os principais gargalos que estão levando à anulação, tentar corrigir esse processo, trazer para a discussão e dizer o seguinte, as melhores soluções para evitar a anulação, nós vamos ter que tomar algumas providências de gestão. Okay? Mas a grande maioria dessa anulação são cenários externos que não dependem de vocês. Claro que vocês jamais gostariam que um convênio desse fosse anulado e nós também não. Mas acontece. Agora, tem que entender também, o volume de convênios que o Mato Grosso trabalha é grandioso. É um dos maiores do país. Então, se é grandioso e o volume é um dos maiores do país, obviamente que os erros são maiores também. Até porque dentro dessa complexidade de convênio, não depende só da boa vontade. A gente está falando aqui de cenários externos, e isso vai continuar acontecendo. Agora, o que nós pudermos reduzir esse processo dentro de casa, tarefa caseira, aí é preciso discutir. O que for cenário externo, fica difícil a gente entrar na seara de discussão e tentar resolver. Tá? Mas tem muita coisa internamente que tem como a gente discutir. Aí eu tenho lá, iniciada por antecipação, eu fiz lá daqueles status que vocês viram, eu fiz todo um gráfico. Percebe que foi copiado de onde? Lá daqueles status. E assim sucessivamente. Vocês precisam elaborar uma palestra aí para o gestor de vocês. Pode utilizar o mesmo critério. No final, às vezes ele quer só esse relatório, não quer aquele passo a passo. Você faz o passo a passo, copia os dados, transforma num relatório desse simples, aí ele vai ter a leitura exatamente da situação. Vocês querem apresentar lá para o secretário de vocês? Mesmo critério. Levanta todos os status, ó, secretário, está assim, assim, assim. Não precisa nem ir lá diretamente no Siconf, você já vai direto aqui nessa ferramenta. Tá? Você viu que ela sistematiza os dados, facilita, que você pode fazer esse sprint e colar, fazer um relatório, bem técnico, né, bem trabalhado, então facilita demais você trabalhar com essa ferramenta. Bom, esse painel termina, vamos ver o próximo. Até aqui, tranquilo? Percebe que é um ambiente que vocês conhecem. Tá? Talvez a ferramenta pode ser novidade para alguns, pode ser redundante para outros, me desculpe aqueles que está sendo redundante, mas a ideia é nivelar para que todos os colegas tenham a mesma oportunidade de aprendizado. Essa é a intenção nossa dentro desse seminário e a criação da rede também. Quanto mais nós nivelarmos o nosso conhecimento e a informação, facilita a vida de todos. Então, o que nós estamos aqui trabalhando? Facilitar a vida de vocês. E o que depender da gente, estamos aí inteiramente à disposição. Ok? Nós vamos aprender junto. Todos os dias a gente tem um aprendizado. Mas, Moreno, você está lá desde 2008, o que tem mais para aprender? Minha gente, quanto mais você sabe, mais você tem para aprender. Porque as coisas mudam assim diariamente. Cada dia a gente tem uma informação
interessante. Às vezes, os próprios colegas de trabalho buscam informação interessante, descobrem um caminho diferente, mais fácil para chegar e concluir. Então, a gente sempre tem que estar aberto às novas propostas, às novas informações, às mudanças, e humilde para captar isso. Nós não podemos colocar o salto nesse processo. Porque vocês perceberam que no discurso todos dizem assim: nós somos um dos estados mais ricos do país. E nós não somos. Não sou eu que estou dizendo. São os indicadores. Nós somos em 15º de 27 estados. E mostrei para vocês um dos gargalos que nós temos. O recurso não vem para a gente. O Estado recolhe muito? Recolhe. É rico? Sim. Movimenta a economia? Sim. Mas, em termos de tributos, o Estado é penalizado. Mostrei para vocês lá o repasse nosso. Devia ser muito melhor, mas, infelizmente, não é assim. Okay? Como que nós vamos mudar isso? Podemos amenizá-lo com esse trabalho de captação de recursos, que é recurso novo, já que aquele extrato lá do repasse a gente não vai conseguir mexer. Entendeu? Então, quanto mais a gente avançar nessas propostas voluntárias e edital de chamada pública, nós estamos trazendo um recurso novo e diminuindo aquelas diferenças. Aqui os indicadores. Minha gente, aqui é interessante, eu consigo avaliar por unidade de captação de recursos. Você quer saber como é que está a tua secretaria? Ou tua entidade? É aqui. Vai te dar em detalhes. Olha lá, ó. Avaliação de desempenho dos convênios, 2015 e agora até 2023. Como é que andam os nossos convênios do Estado? Se nós queremos projetar algo para frente, nós precisamos conhecer o cenário atual. Não é isso que eu falei em termos de informação? Nós precisamos ter informação, ter um bom diagnóstico, um levantamento de cenário o mais próximo da realidade possível. Então, aqui também, em termos de gestão de convênio, precisamos saber como é que andam os convênios do Estado. Então, vamos lá. No período 2015 a 2023. Esse é o ambiente. Lá está o Transfere Gov lá em cima. Aí você abre lá, você rola a barra direita até chegar no ferramenta de gestão e transparência. Painéis gerenciais, parcerias.gov.br. Estão exatamente aí para mim saber como é que estão os meus convênios. Essa ferramenta facilitou demais, porque eu não tinha esses indicadores antes. Eu tinha que calcular, né, como diz, na unha. E não era tão fácil você fazer essa checagem. Agora, com esse painel gerencial, facilitou demais. Então, eu vou lá, o passo a passo. Eu vou abrir o Transfere Gov, painéis gerenciais, eu venho aqui para os painéis de indicadores, e tenho também outros painéis. Eu quero saber de obras, as transferências abertas, né? Só obras ou emendas parlamentares. Então, eu tenho um ambiente agora separado por temática. Isso facilitou demais o trabalho, porque o próprio sistema busca para mim aquilo que eu preciso, ok? Automaticamente. Então, vamos lá. Bom, quando eu vou abrir o sistema, eu estou falando indicadores, ok? Então, quando eu abro o sistema, o que aparece para mim? A nível nacional, os municípios, são quase 6.000 municípios, não está assim com a média muito ruim. Olha aqui, de gestão, 74,93. Os estados estão com a nota um pouco mais baixa, isso na média geral. Ok? E na União, olha aqui, ó, também tem os indicadores de avaliação dos ministérios, das vinculadas aos ministérios. Cada um é avaliado nesse processo. Tanto quem repassa o recurso e quem recebe o recurso e faz a gestão. Nesse painel geral, já me dá uma leitura para mim começar a refletir nos meus processos internos de gestão de convênio. Como é que nós estamos a nível nacional, comparando com os demais estados? Contextualização essa, que ela é importante na hora de você dizer que o Estado tem uma boa gestão de convênios. Por que tem uma boa gestão de convênios? Os indicadores do painel mostram isso. Então, você prova exatamente com o próprio painel.
com os próprios indicadores fornecidos pelo Ministério. Então vamos lá. Olha lá. Quando eu passo o mouse no mapa interativo, o que eu já tenho MS? 73. Minha gente, MS, Estado como um todo, uma nota boa, não é das piores. E aí, comparando com a média Estado dos outros estados, olha bem a diferença. Estamos acima da média. Bom. Podemos melhorar? Claro que sim. Essa é a pergunta. Não é porque nós estamos aí entre, né, os melhores do estado, dos estados, é que a gente vai se acomodar, longe disso. Aí é que a gente tem que ser mais atento ainda. Então vamos lá. Já vimos aí que o nosso indicador do estado já está acima da média. E ele é medido pelo IDTRU. Olha aqui, ó. Índice de Desenvolvimento de Gestão das Transferências Discricionárias e Legais da União. É longo o negócio, mas é o IDTRU. É o índice que mede o desempenho da gestão dos convênios. Esse do Estado. Governo, Estado. Ok? Então vá, continuando. Bom, aqui aparecem as notas de todos os estados. E o que eu tenho aqui? Quais os quesitos que são avaliados? Quais os indicadores são avaliados? Um por um. Se eu tenho aqui uma série de indicadores, com cada um com uma nota, qual a leitura que eu tenho? Onde é que eu estou bem e onde é que eu preciso melhorar? Concorda? Se está por indicador, pô, esse indicador aí não está legal. Aí o que eu tenho que fazer? Um bom diagnóstico na minha instituição, no meu setor, e descobrir exatamente por que aquele indicador não está com bom sinal. Aí, obviamente, que aí vem as ações para você equacionar aquela questão. Equacionou a questão, o que acontece com o meu indicador? Ele vai subindo. No geral, eu vou ter o quê? Uma nota boa. Então, esse painel ele é para ser exercitado com o objetivo de melhorar a gestão dos convênios. E é interessante que, quando você melhora a gestão dos convênios, você está melhorando a instituição como um todo. Porque quem que faz a gestão dos convênios? É a instituição. Então, você vai estar melhorando a gestão da instituição como um todo. Então, isso aqui é uma ferramenta extremamente importante. Eu diria que é um termômetro para você avaliar a gestão da entidade. Então, não adianta eu dizer que a minha entidade é a melhor do Estado se os indicadores não provam isso. Então, eu vejo que esse processo tem que fazer parte integrante da melhoria de gestão do Estado. Porque ele já faz parte do processo. Nós temos repasse do governo federal, que os critérios são exatamente esse. Então, nós precisamos avançar nessa temática de melhoria de gestão que vai interferir nos convênios. Bom, aí eu quero saber o ranking. Eu vou clicar bem aqui. Olha o painel anterior. O que aconteceu? Está fora do ranking, certo? Tem lá por ordem alfabética. Ó, Acre, vem embora. Bom, aí eu clico aqui, ó, bem aqui. O que vai acontecer imediatamente com o painel? Por ranking. Entendeu? Que interessante. Qual o ranking do Estado? Olha aqui, hoje, em março. 1, 2, 3, quarto. Olha as notas, elas são decimais. Eu vou mostrar outras amostragens, isso março de 2023. Olha aqui, ó, quarto, em junho de 2022. Segundo, só perdimos para Santa Catarina decimais. Outra leitura. Olha lá. Em
Julho de 2022. Primeiro nacional. Minha gente, vocês estão refletindo? Vocês que conseguiram isso. Ou não? Trabalho de vocês, formiguinha. Olha que orgulho para a gente. Podemos melhorar? Podemos. Por isso que a preocupação nossa de otimizar os saberes e a expertise de vocês está dentro de casa. Sem nenhum custo. Então, olha o que nós temos em mãos. Nós temos um potencial invejável de técnicos que nos dão orgulho, de verdade, sem puxar o saco de ninguém, de verdade. E eu estou mostrando para vocês com indicadores, e não conversa fiada e selfie. Indicadores técnicos, tirado do próprio sistema de gestão de convênios, que muitas das vezes não são colocados na pauta de prioridade de observação. Nós estamos falando em melhoria de gestão do Estado. Hoje nós temos um Estado técnico, conduzido por um governador técnico e um secretário de Estado de governo técnico. Vocês perceberam aqui o entendimento do processo. E que nós estamos, desde a fase embrionária, trabalhando isso a nível nacional. Nós somos exemplo nacional. Somos piloto nacional. As pessoas esquecem disso. E não são divulgados também, por conta desse avanço. Mas olha de quando nós estamos investindo em capacitação. Desde 2015. Quantas plenárias nós já participamos? Quantos técnicos já participaram das capacitações? Tanto Estado quanto município. Então, olha bem, e não parou por aí, não. Olha lá, outubro de 2022. Primeiro nacional. E olha as notas, hein? Olha aqui, na casa dos 7. Olha aqui, quantos eu tenho? Quase todos. Olha. Vocês viram como é apertado o ranking? Isso mostra que todos os estados estão melhorando. Todos os estados estão melhorando. Não é só Mato Grosso do Sul. Então nós temos que ficar esperto, porque senão nós vamos lá para baixo do ranking. Porque são decimais. Então vocês viram que a luta é insana? É intensa? Ah? Conheciam esse painel? Usem e abusem desse painel, por favor. E se orgulhem dele. Agora, não deixa o ranking cair, não. Tá? Aí vai depender do trabalho de cada um. Nos ajude aí. Olha lá, de novo, ó. Novembro de 2022. Primeiro também nacional. E aí os convênios desde 2008, né? Nós temos uma nota boa. Olha aqui, ó, acima da média nacional, 73. Foram 467 instrumentos. 1.400.000.000 envolvido com todas as entregas para a sociedade. Aí tem 77 municípios beneficiados do Estado. Isso avançou de 2015 para cá. Até 2015 o desempenho não era dos melhores. A gente avançou muito de 2015 para cá, começando lá no governo Reinaldo e agora continuando com o governador Rílio. Por quê? A gente colocou uma visão técnica nos processos. Por isso nós conseguimos avançar. Ok? É aquilo que eu falo para vocês. Não adianta discurso. Técnicos têm que trabalhar com indicadores. Esquece imprensa, esquece indicadores. São eles que nos norteiam o nosso pensamento e os nossos rumos. E valorizar aquilo que a gente faz, que muitas das vezes não é valorizado pelos próprios técnicos. É para isso que servem os indicadores. Então vamos lá. Ali eu coloquei para selecionar o ranking, né? Olha lá. E aí, de novo, aqui eu busquei por entidade, por instituição do Estado. A nota de uma por uma. Aqui, ó, fundo especial de apoio, tem vários fundos aqui. Aí você tem todas as secretarias aqui, educação, saúde, as vinculadas que captam recurso, como a Graer, como Iagro. Tem todas as
secretarias e vinculadas que captam recurso, a gente tem condições de avaliar por indicador. Então, eu tenho os indicadores da instituição que eu selecionei. Aí eu vou olhar indicador por indicador. Onde é que eu tenho problema? E onde é que eu preciso melhorar? Melhorando o indicador desse, eu vou ter uma média final, a maior, é claro. Então, eu consigo fazer um monitoramento preciso, consigo atentar aos principais gargalos que eu tenho na condição do convênio e resolvê-los com ações proativas, envolvendo gestores no processo de discussão, colocando outros olhares no processo de discussão, que não basta só o olhar de vocês, nós precisamos de todos sintonizados no mesmo processo. Quem sabe essa rede interna vai propiciar essa condição de nós nivelarmos o conhecimento, otimizarmos o conhecimento e avançarmos nesses indicadores. Se nós, separados, estamos assim, imagina junto, minha gente. Já é orgulho, separados, juntos, nós vamos ser muito mais fortes. Concorda comigo? Vamos topar esse desafio? Porque o que nós estamos fazendo aqui? Proposta. Nada vai andar se não tiver o aval de vocês. A nossa preocupação é com vocês, para que a gente possa caminhar junto. E quantos depois de vocês vão estar vindo? E é mais um time que nós precisamos deixar preparado, porque minha aposentadoria está lá para decidir. E eu não sei quando sai. E quantos de vocês também, às vezes, já estão na condição de aposentadoria, né, Pedro? Então, nós precisamos preparar o time que vai dar continuidade ao processo. Nós não podemos ser egoístas e achar que a gente sabe tudo e vai resolver o mundo. Nós precisamos compartilhar, sim, o nosso conhecimento, a nossa expertise, a nossa experiência, porque nós estamos trabalhando para o Estado. Certo? Então, vamos lá. Eu fico muito satisfeito de apresentar esse painel. A gente apresentou isso a nível nacional várias vezes, os colegas têm o maior ciúme da gente, porque, meu Deus, como é que vocês fazem isso no Estado? A gente faz algumas lives, o pessoal de outros estados pergunta, Morente, mas qual o segredo do sucesso aí do Mato Grosso do Sul? Eu falei, gestão, meu amigo. Pois é, rapaz, aqui a gente não consegue andar. Eles fazem os seminários deles vazio. Péssima mobilização. Os nossos casa cheia, sempre participando, sempre com uma boa informação, compartilhando, trazendo técnicos renomados para compartilhar conosco as experiências deles. Mas o trabalho humilde, sem selfie, né? Sem marqueteiros de plantão, longe disso. Com humildade, a gente vai longe. Ok? Então vamos lá. Gostaram do painel? Tem alguém da Defensoria Pública? Primeiro do Estado e até março. Aí vem Funtrab, né? A CETESC, Agro, Semagro, Sedast, a GPEM, a GESU, o EMES. E viram que as notas... Repararam as notas? Olha, as diferenças são pequenas. Ó. Vocês viram? Isso quer dizer que existe uma unanimidade, olha, de gestão. Óbvio que nós temos algumas que precisa repensar. Aí vai baixando, ó. Aí como tem lá, ó lá, Funditur, Fundesporte, né, agricultura familiar, e aqui embaixo tem fundo de saúde, que é o último. Então nós precisamos saber o que está acontecendo aqui, dentro desses quesitos, para que isso possa subir para cá. Ó. Vocês entenderam? Então nós temos uma ferramenta extremamente eficaz para ditar os rumos. Aí, minha gente, não faz quem não quer. Aí é só questão de boa vontade, decidir, escolher os melhores rumos, discutir os processos. Não achar que quem está lá na linha de frente é o sabe tudo, é o maioral, longe disso. Esse tipo de gente nós não precisamos para o time. Nós queremos pessoas que realmente querem o Estado pujante e que possa aplicar as políticas públicas do governo, que é preciso aplicar. Entendeu? Então, chega de discurso. Nós queremos resultado, e o Estado está mostrando resultado, sim. Não é fácil atingir esses patamares. Mas também eu não vejo dificuldade em melhorar esses indicadores para cá. Agora nós precisamos aprofundar a discussão.
para que a gente possa realmente melhorar como um todo. E essas entidades de baixo, elas prejudicam a nota média final. Vocês viram com tudo isso? Vocês viram o Estado lá? Muitas vezes em primeiro nacional. Então, isso também nos dá uma leitura que não é só o Estado de Mato Grosso do Sul que tem problemas de gestão nessas áreas. O país todo está tendo problema. Agora, tem alguns estados que avançaram mais. Nós estamos lá junto com Santa Catarina, com Paraná, né? A gente está avançando junto com esses estados. E tem muitos estados também do Nordeste ali que também avançaram muito nessa gestão de convênio. E a gestão de convênio, para mim, é um termômetro para você avaliar a gestão pública como um todo. Você vai no município, você abre os convênios dele, nesses indicadores, você percebe lá que nenhum anda, não roda. Se esse é... Olha bem a mentalidade, a reflexão. Se esse é recurso público federal, que tem todos os fiscalizadores, os controladores em cima, qualquer denúncia pode ser fatal para o gestor. É levado sem compromisso? Você imagina o recurso do município que é gerido pelo prefeito, por exemplo. Então, é um termômetro fantástico para você avaliar a qualidade da gestão pública do município e do Estado. Então, no geral, a nossa gestão está muito bem, graças a Deus. Precisa melhorar algumas situações, né, que ainda estão pendentes. Agora, minha gente, nós estamos num processo, né? Nada é perfeito, óbvio. Nós precisamos melhorar, né? E vamos contar com vocês. Vamos lá. Na hora de fazer a filtragem, aí vocês buscam por CNPJ ou por ranking. Entrou lá Estado, as entidades que captam o recurso, seleciona, vem para esse painel. Isso dentro do painel de indicador, tá? Bem específico. Como é que vocês vão aprender isso? Na prática. Aí já é tarefa de casa. Estou só mostrando aqui, né, os caminhos. Mas vamos lá. E aí você tem o comparativo com a média nacional. Dá para você tirar várias reflexões aí. Várias reflexões. Que traz à baila, né, a condição que está o estado de Mato Grosso do Sul. Olha lá. Na hora que você rola as barras, você vai deparar com todos esses painéis já elaborados, pronto. Sistematizado. É só fazer sprint e buscar. Cenário nacional comparativo para reflexão. Então vamos lá. Esse aqui é o de março. Se eu buscar hoje, o Estado pode estar para cá ou pode estar para cá. Vocês podem até buscar isso aí. Então, até março eu tinha MS em quarto, com 467 instrumentos. Olha aqui, ó, com a captação de 1.449.073. Então, veja bem aqui, ó. O terceiro, Paraná, 73,49. Então, se eu caprichar um pouco aqui, eu passo aqui. E aqui 73,98. Só Santa Catarina, que nessa avaliação já foi lá para 75,62. Onde muitas leituras o Estado estava em primeiro. Então, os estados que brigam, o ranking é sempre os mesmos. Os mesmos. Então, nós estamos lá em cima, graças a Deus. E aí, minha gente, trabalho de vocês, a contribuição fantástica. Então, precisa ser valorizado esse trabalho. Ok? Então, vamos lá. Então, você tem várias leituras, vários painéis que você pode tirar, construir vários indicadores de comparativos, né? E aqui por unidade. Aqui eu tenho os volumes que são arrecadados e avaliação de cada um. E aí eu chamo a atenção do Fundo Saúde. No ranking do Estado, é o último. Com indicador e mais. 42 instrumentos e um valor considerável, 167 milhões, mais um indicador de 56,91. E aí aqui eu tenho o total do Estado e a média. Vocês entenderam? A somatória vai dar a média do Estado. Assim também como é feito com os outros estados. Então, na somatória geral, a gente está num patamar bem tranquilo. Tá?
Se a gente conseguir melhorar indicadores e essas outras instituições, a gente vai ficar lá na frente, na dianteira sempre, porque interfere na média geral. Ok? Entendido? Pessoal, esse trabalho é sem nenhuma crítica, longe disso, tá? É um trabalho técnico, para que a gente, junto, técnicos, a gente possa discutir o processo de melhoria. Se nós tivermos que voltar para essa sala, a pedido de vocês da rede, para tratar de assuntos específicos desses painéis, nós vamos estar sempre prontos. Por isso que isso aqui é o primeiro. Mas a avaliação da pertinência é de vocês. Ok? Nós não vamos trabalhar nada de cima para baixo. Se vocês ditarem as regras, nós vamos seguir a demanda de vocês. Porque sem vocês, a gente nunca vai conseguir avançar nessa pauta. Concorda ou não? Ninguém concorda? Precisamos avançar nessa pauta. E a gente conta com vocês. Porque ela já está muito boa. Não pode deixar o quê? A peteca cair. Né? Gostaram desses painéis? É um alento para o Estado? Vocês viram que legal? Então vamos lá. Se vocês gostaram, tem mais. E aqui, olha bem, eu trouxe, avançando nessa pauta, em termos de fundo de saúde, nós estamos segundo nacional de captação de recursos, em volume, ok? Olha lá, primeiro Distrito Federal. Embora com a menor quantidade de instrumentos, até porque a demanda deles é menor também, eles estão com um volume de recurso maior que a gente. Mas o indicador dele de avaliação de gestão, olha lá. E assim por diante. Aí nós temos aqui, ó, o estado de Mato Grosso do Sul, com 42 instrumentos, 167, é o segundo do ranking nacional. Mas onde é que nós temos que nos preocupar? Aqui. Não adianta eu estar aqui em segundo se a minha gestão aqui de entregas deixa a desejar. Nós precisamos nivelar esse indicador com essa avaliação. E aí você tem o ranking de todos os estados da federação. E aí, avançando, né, um pouco mais, olha lá o contrário agora, né? Acre, por ser um estado pequeno, 61 instrumentos, ele tem quase o valor de Mato Grosso do Sul arrecadado. E também tem um índice baixíssimo, pior que o nosso. Você viu aqui? Então nós não estamos isolados aqui, minha gente. Nós temos outros estados que estão pior que a gente. Então, percebem que é uma temática preocupante para todos os estados, e não só para Mato Grosso do Sul. Certo? Então não é uma particularidade do estado, é uma particularidade nacional. Mas tem alguns estados que avançaram mais. Eu tenho, por exemplo, aqui embaixo, olha aqui, ó. Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. 90. Só que um detalhe. Olha quanto instrumento. Vocês viram? Óbvio que se eu tenho mais instrumentos, eu tenho mais problemas. Rio Grande do Sul conseguiu uma nota máxima, mas com 2 instrumentos. Então, olha bem como que a parte de captação de recursos deles deixam muito a desejar. Então, a gente tira aqui nesse painel inúmeras reflexões para a gente trazer para o nosso dia a dia. Aproveitar o que é bom para a gente, refletir. Né? Não porque nós estamos lá com o indicador de gestão baixo no fundo, a gente vai estar se dizendo, não, é um problema que está genérico, tem muitos estados pior. É preciso descobrir quais são os principais problemas que estão acontecendo. Ok? Agora, com 2 instrumentos, dá para tirar até nota máxima ali, né? Aí fica mais fácil do que a gente trabalhar com 42. Mas vamos lá. Olha aqui outra situação que é preocupante. Em termos de convênio, anulado. Nós precisamos baixar esse índice. Okay? Crescemos o volume de captação assustadoramente. Nesse quesito saúde, nós não evoluímos na gestão.
ainda precisa ser melhorado. Okay? Aí você tem, do geral, né, 9,71% de convênio anulado. Teve alguns anulados também que são cenários externos. Não tem nada a ver com a questão Estado. Tá? Então precisa avaliar cada um. Esses que são cenários externos. Agora, aqueles que são problemas de cenários internos, que a gente pode estar discutindo e propor melhorias, toda ela é muito bem-vinda. Principalmente trabalhando em rede, fica mais fácil. Às vezes, você inibe porque o gestor não dá abertura para que você possa estar colocando as tuas angústias, as tuas preocupações. E acontece também. A rede, ela dá um alento porque você tem um compromisso com a rede. Então, você vai estar colocando os problemas ali. Numa particularidade, chama ou a gente, né? Ou o Édio, que está ali, o colega Édio, da Casa Civil. Né, Édio? Problemas que vocês têm, de situações que não avançam, aciona. O Édio vai trabalhar isso com reservas, com toda tranquilidade, vai resolver a situação. Também a gente vai estar trabalhando isso com reservas, com o secretário Caravina, trabalhando as questões particularizadas de cada um, para que vocês possam ter um bom desempenho lá. Então, e a gente sabe, nós temos aí gestores e gestores. Tem gestores que abrem todas as arestas para que vocês possam realmente auxiliá-los no processo. Fazerem parte integrante, aproveitando a expertise de vocês para melhorar o processo. Mas a gente sabe que nem todos pensam assim, infelizmente. Por isso que nós contamos muito com vocês também, dessas particularidades que não andam, ou seja lá de que, né, ou é política, ou é técnica, ou é de carência do entendimento do processo, morosidade, traz para que a gente possa, juntos, trabalhar da melhor forma possível. O que não pode é deixar vocês numa situação fragilizada. Porque qual que é a nossa preocupação? Melhorar cada vez mais esses indicadores. Se a gente melhorar os indicadores, nós estamos falando em quê? Em maiores entregas para a sociedade com qualidade. É isso que nós estamos discutindo aqui. Ok? Por isso que a gente conta muito com vocês. Bom, aqui a gestão municipal, só para dar uma geral, né? Também mesma coisa, abre lá os gerenciais, aí tem as notas dos municípios, e aí a média, a nossa média também, ó, dos municípios, tá? Tá muito boa. Tá melhor que a do Estado. Ok? A dos municípios de MS. Aí você seleciona o estado que você quer. Aí você consegue também ter leitura de todos os estados, né? Olha lá, a ordem alfabética agora. Aí eu tenho aqui, ó, por município. Ó, a Naurilândia, né, de ordem alfabética, tá? Aqui não está por ranking. Aí eu vou clicar aqui, o que acontece para mim? O ranking. Então eu tenho aqui, ó, primeiro, quando eu tirei, Douradina. Primeiro. Mas aí você tem que olhar o quê? Quantos instrumentos tem? Qual o volume de recurso? Porque às vezes tem municípios que têm um bom indicador de avaliação e tem poucos instrumentos. Mas também tem aqueles que têm inúmeros instrumentos e têm uma avaliação de desempenho bom. Então nós vamos ter várias situações que tudo vai depender da gestão do município e que interfere sobremaneira aqui. Então esse painel já dá uma leitura muito interessante para você. Saber se realmente o prefeito está sendo eficaz na gestão, né, juntamente com a sua equipe. Então é interessante até para que a gente possa formular convênio com os municípios, já saber que aquele convênio pode dar problema, porque aqui está sinalizando os problemas. Então você antecipa. E quem sabe, de repente, premiar os melhores gestores, que conduz bem, que faz boas entregas. Nós podemos, de repente, ter critérios. Vocês que trabalham com convênios, né? Puxa vida, o convênio foi lá, não deu, não está andando, a prefeitura lá não está comprometida com o convênio, o outro município, olha que beleza, que espetáculos, entregas em tempo hábil, melhorou a vida das pessoas lá. Então, são situações que pode trazer para a reflexão interna. Claro que isso não vai para o externo, né? Que isso pode trazer constrangimento político, uma série de coisas. Agora, dentro do ambiente técnico,
Esses indicadores existem para provocar reflexões, para que a gente possa descobrir exatamente onde nós podemos melhorar. E mesma coisa os quesitos, né? Eu tenho aqui ao lado todos os quesitos que preciso trabalhar. Então, se a prefeitura quiser deixar isso aqui redondinho, é só acompanhar esse painel, essa condição do processo. Porque é feito, e é engraçado que o painel faz tudo isso automaticamente. Todos aqueles lançamentos que vocês fazem lá no dia a dia, eles vêm para cá da sistematização. Então, veja bem, se você atrasa o lançamento de um documento, o sistema vai atrasar também, captar a informação. Prestação de conta, atrasou, o sistema já vai dizer o seguinte, atrasou. Aí vai interferir no quê? No indicador de avaliação. Entendeu? É automático. Então, a execução ela está atrelada na avaliação do sistema. Ok? E mais é o seguinte, continuando. Você está vendo aqui o ranking? Olha aqui, Campo Grande. É o último do ranking. Em gestão de convênio. Não sou eu que estou falando. O painel está dizendo isso. Os indicadores estão dizendo isso. Então, é uma forma de você também avaliar onde é que estão os principais problemas. Avaliação técnica. Uma coisa é o que é falado na imprensa e o que o político fala. Outra coisa é o que o técnico faz a leitura. Ok? Então, nós estamos trabalhando num ambiente técnico. Certo? Aí, cada particularidade cabe não só aos municípios, mas também às entidades trabalhar cada situação e tentar melhorar cada um no seu espaço. Melhorando cada um no seu espaço, quem ganha com isso? O governo do Estado. Nós vamos melhorar o indicador como um todo. Ok?